Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, terça-feira, dia de aula com o professor Martim por aqui. Ele está de volta depois de uma semana de folga aqui do podcast. Ele foi substituído por uma professora na semana passada, inclusive na nossa Semana Internacional da Mulher por aqui. A gente já fala com ele porque hoje temos sequência da nossa tarefa de analisar os axiomas de Zurique. Você fez seu dever de casa, Kleber? Tá tudo em dia por aí? Foi até bom ter esse intervalo para estudar um pouco mais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Um oi para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes aí, e bom estar de volta aqui com o professor. Boa. Bom, tem 2 assuntos para falar com você antes da gente começar a nossa aula. O primeiro é um assunto bem positivo, não só para o mercado, como para a população norte-americana, porque o presidente Biden anunciou que nos próximos 10 dias vai enviar 100 milhões de cheques no valor de $1.400 para ajudar a população que está sendo afetada pela pandemia por lá. Boa notícia, né, Kleber? É uma notícia já mais ou menos esperada, né? Mas aí quando confirmada, né, pode ser realmente mais uma nota positiva aí para os mercados do ponto de vista de aceleração de retomada da atividade nos Estados Unidos, e num dia que antecede aí a decisão de política monetária do Fed, né, que sai amanhã. Sim. A reunião já começa hoje, né? E exatamente essa aprovação do pacote com a liberação desses recursos pode fazer com que o Fed faça uma nova análise das projeções econômicas e principalmente, né, avaliando aí o que pode melhorar a partir do momento que você tenha essa entrega, né, desses cheques para a população. Então a notícia ela é super positiva e ela veio junto também com mais uma nota também de 100 milhões que o Biden soltou junto, né, inclusive nas redes sociais, de aquisição de mais 100 milhões de vacinas da Janssen, né? Então, com isso, a gente teve aí pelo menos duas informações, né? 2 notas que o presidente soltou que vieram a ser bem recebidas e vamos ver como que o mercado agora digere tudo isso, ainda com a preocupação, sim, lá fora, com a questão da inflação, que continua pairando e pressionando um pouco ali as taxas de juros e que pode, sim, mexer com os mercados como mexeu nas últimas semanas. Perfeito. Bom, por aqui, Kleber, no episódio anterior, a gente falou sobre a possibilidade de reação da Bolsa, principalmente, a uma troca no Ministério da Saúde, a mais uma troca, né? Possivelmente no fechamento de mercado, que vocês podem acessar pelo nosso Telegram Itaú Investimentos todo dia no fim do dia, a gente vai ter certeza se mexeu ou não, mas já dá para saber que o mercado se preocupa em como o novo ministro vai conter a crise sanitária que o país enfrenta, hein, Kleber? É exatamente esse o principal ponto, né? É a terceira mudança, né? O 4º ministro que a gente tem, 4º profissional a ocupar o cargo, né? Desde o início da pandemia, então em um ano, né? São várias mudanças. O ponto que as pessoas vêm avaliando é que o Dr. Queiroga defende medidas como distanciamento social, uso de máscara, necessidade de vacinação em massa. Ele é contrário também ao tratamento precoce, né? Com base, por exemplo, em cloroquina, né? Que não tem ali, né, realmente a conclusão, né, de que é eficaz no tratamento da Covid, né? Mas ele, obviamente, teve ali até um pouquinho de dificuldade para aprovação, porque você tinha outras frentes que tinham como principal nome, né, a doutora Ludmila Rajar, que acabou também dizendo que não iria aceitar o convite, e o que fica realmente agora como, pelo menos assim, a gente pode colocar como dúvida e como muito importante a se confirmar é se ele vai ter aí a liberdade para fazer toda a gestão que precisa nesse momento tão importante, que é o momento mais difícil que a gente enfrenta da pandemia, principalmente como você colocou, dessas questões sanitárias que estão pegando e muito, né? A gente tem somente 3 estados no Brasil hoje com menos de 80% dos leitos utilizados, né? Então,
Então, isso naturalmente impacta muito em toda a cadeia da sociedade e, obviamente, na economia, né? A média móvel de mortes bateu ontem o 17º recorde consecutivo, então ele assume, né, provavelmente nos próximos dias, num nível realmente que vai precisar de muita gestão e muita organização para conseguir melhorar, mas a gente torce para que dessa vez a gente tenha aí um final, um desfecho melhor do que a gente teve até agora, né? Beleza, Kleber. Professor Martim, estamos com saudades. Olá, bom dia, tudo bem? Eu tô com saudades também, né? Mas aí estamos aqui para voltar de novo às aulas depois dessas pequenas férias, desse pequeno intervalo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e contigo? Tudo bem também, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Vamos retomar aí os axiomas, então, Renato e Kleber? Vamos lá, professor. Bora lá, professor. Então, Martim, só para a gente refrescar a memória de quem está nos ouvindo, relembra os axiomas que a gente já falou aqui? Ah, claro, beleza. Lembrando que são 12 axiomas, né? Nós tratamos dos 4 primeiros axiomas na sessão passada. Falamos do risco, da ganância, da esperança, das previsões. Agora vamos falar dos 4 seguintes, né? Que basicamente são dos padrões da mobilidade, da intuição, da religião e ocultismo, né? E aí a gente já termina 8. Fica faltando apenas a semana que vem para terminar os quatro últimos, né? E aí cada axioma, lembrando também, não cada axioma exatamente, mas muitos axiomas estão vinculados a alguns axiomas menores também. Hoje temos vários axiomas menores também para a gente discutir. Vamos começar aí pelos padrões? Vamos começar, Martim. E aí, uma questão que eu já vou trazer para você, que eu fiz meu dever de casa. Sabe que lá no Sul a gente fala tema de casa. Aí outro dia aqui na minha casa, sou eu, gaúcho e um mineiro, eu falei tema de casa. Mário fica me olhando sem entender uma palavra do que eu tava dizendo, até ele conseguir compreender que eu estava falando do dever. E aqui em São Paulo as pessoas falam dever de casa, né? Vocês também? Dever ou lição de casa? Ou lição. Lição de casa, exato. Isso, exato. é lição. Uhum. Lá a gente fala tema de casa e arredonda para tema. Boa. Bom, o Chile usava muito a palavra tarefas, né? O tareas, nas tareas do colégio, né? Olha exato. só. Que legal. Pois é, Martim, aí o livro, ele diz que a pessoa está correndo risco quando ela começa a enxergar padrões no meio do caos. Explica melhor isso aí. Exatamente, eu acho que é exatamente isso, né? Os padrões. E aí o ponto dele é que enquanto você não acha que o caos é ordem, o caos não é tão perigoso. Você sabe os riscos que você está correndo, você sabe onde está navegando. O problema é quando você acha que tem ordem naquilo que é caos, né? E os padrões são um pouco isso, né? Então, quando a gente, no meio desses movimentos, muitas vezes bruscos, muitas vezes aleatórios do mercado, a gente começa a acreditar que tem algum padrão. Isso pode levar a riscos assumidos que podem ser desproporcionais e alguma coisa bastante complicada. Ele chama esse quinto axioma, o quinto grande axioma dos padrões, para ele o axioma imperial, talvez seja o axioma mais importante de todos, é bom destacar isso. Tanto é que tem 4 axiomas menores vinculados a ele, tá? Então, tem em primeiro lugar a armadilha do historiador. Então, o que é essa história da armadilha do historiador? E, aliás, o pano de fundo para todos esses padrões. Cara, a gente está à procura de histórias, está à procura de padrões, né? Ou seja, a gente vê que em determinado período de tempo, sei lá, determinado mês, fim do ano, a bolsa subiu 2, 3, 4 anos, né? A gente começa a achar que isso é um padrão e que vai subir no próximo ano, né? A gente vê que quando um ativo sobe, o outro cai, isso se repete algumas vezes, a gente acha que isso é um padrão e a gente começa a esperar que isso se repita no futuro e monta posições, né? Compra ativos ou vende algum ativo exatamente nessa linha. Muitas vezes esses padrões são puramente aleatórios, acontecem por coisas do acaso e a gente não tende a não perceber. Pelo contrário, quando a gente vê um padrão surgir,
aí entra a armadilha do historiador, a gente consegue, a posteriori, encaixar uma história que explica aquele padrão. Isso não é muito difícil, isso é uma necessidade que a gente tem, até meio inconsciente. Vou sair um pouquinho aqui do mercado financeiro, vou contar até uma curiosidade, um caso que eu acho muito engraçado, que está ligado aí aos Beatles e à cidade de Liverpool. Eu sei que você gosta também. Sim, eu estive lá algumas vezes. Eu estive lá em 19, uma vez só, poucos dias, né? Mas eu me lembro que, sei lá, às vezes eu conversava com um amigo antes de ir para Liverpool, faz muito tempo eu conversava com ele, muitos anos, e falava, puxa vida, por que os Beatles surgiram ali? E a questão que ele me explicava é óbvio, né? Quer dizer, Liverpool é uma cidade muitíssimo agitada, uma cidade que tem muita influência, tinha navios chegando naquela época ainda, né? Que acho que os voos não eram tão frequentados, tinha muita influência, e quando tem muita influência, muita atividade, muita efervescência, isso é um terreno propício para surgirem músicas e artes e etc. Legal, é uma explicação bacana. Eu tive lá em Liverpool, e não sei se por coincidência ou não, mas isso não importa aqui para a história, eu achei a cidade muito pacata, né? Me chamou a atenção. Não sei se é a mesma impressão que você teve, mas aqueles dias estava pacato e sei lá, e como eu fiquei poucos dias, pode até ser uma coincidência também. Mas acho eu achei que foi uma pacato. exceção, hein? Tá. Enfim, e achei, mas isso não importa para o caso. O caso é que aí eu cheguei para uma outra pessoa e falei, nossa, achei o Liverpool uma cidade muito tranquila, né? Aí a pessoa falou, olha só que interessante, não podia ser diferente, né? Quando a cidade é muito tranquila, os jovens ficam inquietos, querendo ter alguma coisa diferente, e por isso surgem coisas muito criativas em ambientes de cidades tranquilas. Eu falei, mas é exatamente a explicação contrária que tinha sido me dada anteriormente. Em um determinado momento se falava que era efervescência que gerava, o outro tem uma explicação que parece coerente e lógica de que não, que é o fato de que é a busca por alguma novidade que provoca isso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, a posteriori, a gente consegue encaixar histórias que explicam praticamente qualquer fenômeno, né? E muitos fenômenos, às vezes, não estou falando que os Beatles sejam isso, não, mas com muitos movimentos do mercado têm componentes aleatórios, mas a gente consegue criar histórias, essa é a armadilha do historiador, e quando a nossa mente vê uma história que é coerente, a gente fica contente, e pior, a gente fica esperando que o padrão comece a se repetir no futuro, quando na verdade só há aleatoriedade. Eu acho que esse capítulo, no meu entender, esse axioma, ele está perfeito, está muito bem descrito, só tem 2 pontos que depois eu vou colocar que entendo que são algumas críticas, tá? Depois ele entra na ilusão do grafista, né, da análise gráfica, que também procura padrões, explica os padrões, aqui acho que tem um dos meus pontos, as minhas críticas, tá aqui, eu vou fazer as críticas daqui para frente, né, mas para ele também a ilusão do grafista está nessa busca por padrões, e depois queria falar dessa ilusão da correlação e da causalidade, que é o terceiro, que é mais um axioma menor vinculado a este axioma maior, que é o 7º axioma menor. A ilusão da correlação e da causalidade. O fato de 2 acontecimentos estarem correlacionados não quer dizer que um causa o outro. E isto é importante, porque às vezes você vê que aconteceu tal movimento no PIB, aconteceu tal movimento de juros, aconteceu tal coisa lá no exterior, portanto, tal commodity se valorizou, portanto, tal ação se valorizou, portanto... Às vezes eu estou vendo acontecimentos que acontecem simultaneamente, portanto, são correlacionados, mas que um não explica, e pior, um não causa o outro. Né? Deixa eu dar 2 exemplos aqui também fora do mercado, Renato, não sei se eu posso aqui. É o seguinte, por exemplo, vamos distinguir correlação de causalidade. Vamos pensar o seguinte, Kleber é cidadão americano, imagino que ele gosta de assistir basquete, né? Mas certamente ninguém tem dúvida de que a quantidade de pessoas que assiste a NBA, né, a NBA, né, o campeonato de basquete americano, tem crescido ao longo do tempo. Então é uma função crescente que provavelmente no Brasil está nos seus máximos hoje. Veio crescendo, está nos máximos. E a gente sabe também, provavelmente, que o Dow Jones, o índice da Bolsa Americana, tem crescido e está nos seus máximos no atual momento. Se a gente fizer um tratamento estatístico, provavelmente a gente vai achar uma correlação entre essas duas séries. O que não quer dizer que uma cause a outra. Não é por causa de que as pessoas estão assistindo mais a NBA que o Dow Jones está subindo. Não, são eventos correlacionados, mas são eventos que sem uma causalidade definida. Vamos fazer um outro exemplo que veja como é interessante. Geralmente em dias mais quentes em Nova York, a chance de nevar é menor, certo?
Então, se eu correlacionar esses dois eventos, aqui no caso uma correlação negativa, temperatura mais alta com neve mais baixa, eu vou achar uma correlação muito clara. Poucas chances de nevar em dias de temperaturas altas. E aqui há uma causalidade. É exatamente essa temperatura alta que faz com que a chance de nevar diminua. Isto é causalidade. E muitas vezes a gente tem dificuldade de estabelecer relações de causa ou confunde causalidade com correlação. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em diversificação de uma carteira. A gente tem que entender que determinados ativos podem se movimentar de forma diferente em relação aos mercados, mas a gente tem que entender que deve haver uma causa que provoca isso para ter uma diversificação bem feita, uma diversificação eficiente dos nossos investimentos. Antes de entrar nas críticas a esse grande axioma, o axioma imperial, segundo o livro, queria falar da falácia do jogador, que é o último, que é o oitavo axioma menor vinculado aqui aos padrões, que é aquela história de que muito jogador faz, né? Tipo, hoje eu tô com sorte, quer ver? Vamos provar a minha sorte. Hoje é o meu dia de sorte, vou apostar, vou comprar um bilhete de loteria, né? Vou no cassino fazer uma aposta maior, né? Nos países em que é permitido o jogo nesse sentido. Sabe, a gente não influencia, é difícil acreditar que a gente tem a capacidade, ou pelo menos que existem determinados dias onde a aleatoriedade vai jogar mais ou menos a nosso favor. E quando a gente faz isso, pensando no mundo dos investimentos, isso pode ser bastante difícil, bastante crítico, bastante complicado, né? Então, a falácia do jogador de que há dias que você tem mais sorte, dias que você tem menos sorte, é uma coisa complicada. Deixa eu colocar meus dois pontos aqui, as minhas duas críticas em relação a este grande axioma dos padrões, que acho que é um dos que está melhor definidos em todo o livro. A primeira crítica é sobre o grafista, né? Acho que a análise gráfica não procura apenas movimentos que se repetem. Acho que com o avanço das finanças comportamentais, a gente passou a ver que os padrões, os desenhos da análise gráfica são criados por comportamentos e viés comportamentais do investidor. Né? Então, sei lá, uma resistência, né? Existe, né? Por que os ativos, por exemplo, apresentam resistências perto das suas máximas históricas? Porque existe ancoragem. Né? As pessoas já viram aquele preço, já viram que quando um ativo atingiu aquele preço, ele caiu depois. Então, é por ancoragem que a resistência nas máximas existe, por exemplo. E a gente sabe que tem grafistas que têm enorme capacidade de determinar padrões e que têm, sim, bons resultados nas suas carteiras. A segunda crítica que eu tenho a esse capítulo é que ele descreve muito bem os problemas todos, mas ele não oferece muitas soluções sobre como agir. E não tenho dúvida de que a melhor forma a agir num mundo que é predominantemente aleatório para os investimentos, é trabalhar com uma diversificação bem completa dos ativos. Né? Ou seja, uma carteira bem equilibrada, bem diversificada, reage bem aos diversos cenários. E não está sujeita a uma única aposta. Né? Se isso aconteceu, é isso que vai acontecer. Não é assim. A diversificação permite navegar em diversas situações, né, de uma forma bem equilibrada, de uma forma que traz resultados de longo prazo. Então, acho que esse é o quinto grande axioma, tá? Acho que faz sentido, sim, ele mesmo chamar como grande axioma o axioma imperial, né, é o quinto, né? Vamos para os outros? Vamos os lá, outros professor. são mais breves, viu? Os outros são mais breves. Esse aqui acho que merece, de fato, uma descrição mais detalhada. Ele é bem detalhado, ele é bem complexo. E o próximo, ele é tão importante quanto, porque ele fala de mobilidade, né, professor? Exato. Ele fala pra gente, né, pelo menos as mensagens que ele passa, né, não criar raízes, né, não ter apego, né, nem sentimentos, lealdade sobre os ativos, né? Explica um pouquinho pra gente o que ele quer dizer com isso. Não, perfeito, né? É exatamente isso que você descreveu, ou seja, quando a gente faz um investimento, a gente não deveria ser leal e nem ter saudade, né? Se existe alguma oportunidade melhor, a gente deveria ir para essa oportunidade melhor. Se eu sair por algum determinado motivo da minha posição e ele continua subindo, continua se valorizando, eu não deveria sentir saudade das minhas aplicações, etc.
A questão é a gente precisa evitar criar as raízes, porque as raízes impedem que a gente se movimente livremente e procure as oportunidades. Investir é sobre isso, é sobre olhar para o horizonte, para olhar para frente, e conseguir encontrar aquelas oportunidades mais interessantes dentro do mundo dos investimentos. Isso que é investir. E certamente criar essas raízes, esse apego, é algo que nos impede a ser eficiente. Ele diz, inclusive, que, sei lá, lealdade, né, raiz a gente deve criar na vida, mas com as pessoas que a gente gosta, né? Verdade. Com as nossas relações não com pessoais. Dinheiro. Ele cita isso. Não com dinheiro e não com as aplicações que a gente tem, né? Quer dizer, tipo, se você acha que a bolsa é um bom investimento, ou que determinada ação é um bom investimento, beleza, vai lá, compra, mas não ache que você precisa ter um compromisso eterno com essa ação, né, com essa posição. Não é isso, né? Não é isso. Um bom investidor sabe soltar as coisas, sabe desfazer-se das posições, sabe se sentir livre na procura de novas oportunidades. Então, acho que essa é a grande lição desse sexto grande axioma, que é da mobilidade. Mas é interessante... Ideia... Desculpa, Rê. Não, só ia colocar um último ponto que ele também cita, né, que não é por isso que é para ficar se mexendo o tempo todo, sem parar e sem motivo, né? Claro. Não é para se apegar, mas também não é para ficar o tempo todo ali trocando de posição sem necessidade, né? Achei interessante. Claro, inclusive, claro, perfeito. Inclusive o 10º axioma menor é saia se encontrar algo melhor. Tipo, ele não fala saia sempre, né? Tipo, não se movimente rapidamente. Ele diz, encontrando algo melhor, sai das tuas posições e entra. Isso que é interessante, algo melhor. Quer dizer, pode até ser que a tua ideia original seja boa, continue sendo boa, mas se você encontrar algo melhor, o que não torna necessariamente a tua primeira decisão ruim, pense em mudar. Saia, mude, invista naquilo que você enxerga que é a melhor opção no momento. Bem interessante esse axioma, né? Bem interessante. O que eu ia complementar é que, assim como isso que o Kleber colocou, ele também, eu entendo que o não criar raízes nos ajuda na hora de tomar a decisão de sair na hora certa, né, Martim? Perfeito, certamente é isso. E isso é extremamente importante. Então, sair na hora certa, ou pelo menos na hora em que a gente entende que isso é certo, né? Esses compromissos que muita gente tem, eu vejo muita gente que fica grudada a um determinado investimento por anos, décadas às vezes, né? Certamente isso não é uma boa decisão de investimento. Ele cita exatamente um funcionário de uma empresa, né, que ele comprava ações da sua própria empresa e achava que vendê-la por algum motivo seria alguma coisa, algum tipo de traição, alguma coisa de falta de lealdade com a empresa. Ele ficou décadas e lamentavelmente aquela empresa, depois de muito tempo, se deu mal e acabou quebrando, e as ações acabaram não valendo nada. Ou seja, a gente tem que ter mente aberta, né? A gente tem que ter a possibilidade de enxergar alternativas, né? Estar livre para se movimentar. Acho que essa é a grande ideia desse axioma da mobilidade, que é um axioma extremamente importante, assim. Perfeito. E o da intuição, hein, Martim? Porque, assim, tudo que a gente ouve, analisa aqui, ouve de especialistas, é que mercado financeiro e intuição são coisas que não andam para o mesmo caminho, né, Martim? E eu acho esse capítulo, embora eu acho que talvez não seja tão importante, eu acho que não é tão importante para mim, claramente, como o quinto e axioma, que é o dos padrões, e nem o da mobilidade, mas ele é muito interessante, e ele traz a primeira discussão sobre o que é a intuição. Acho que essa é uma primeira questão, tá? Acho que a definição de intuição não está bem escrita, né? Não tem uma parte que diz, entendo que a intuição é exatamente isso, mas isso está sendo permeado no texto, a visão que ele tem dessa intuição. Tem um livro muito bom sobre o que é a intuição, que chama Blink, é um livro de Malcolm Gladwell, né? E ele cita, aqui vou citar esse livro aqui só para a gente entender o que eu acho que é intuição e o que eu acho que o próprio autor dos axiomas de Zurique entende como intuição. Intuição pode ser definido, ou pelo menos a intuição a qual o livro se refere, como um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo de muito tempo que brota na hora de tomar uma decisão e que você não consegue nem saber de onde veio, né? Porque ele fica subliminar, ele está lá dentro, né? E determinadas pessoas que adquiriram determinado conhecimento conseguem tomar decisões mais rapidamente do que outras que precisam de determinadas análises.
né? Se isso for intuição, isso tem valor. Tá? Sim, aí sim. Tem gente que acha que intuição é outra coisa, né? Tipo, tinha uma ideia que não sei, dá um palpite, né? Se for isso que é intuição, ela tem valor. O Blink descreve um analista, eu acho que até um jornalista, não me lembro exatamente, né, que analisava ou narrava jogos de beisebol. E na hora em que o cara ia arremessar a bola para o outro rebater, né, ele conseguia prever segundos antes do lançamento se o cara ia acertar ou não o arremesso. Né? Então ele ia lá, né, o cara pegava a bola e ele dizia, esse arremesso ele vai errar, ou esse aqui ele vai acertar. E ele tinha não acertava todos, né, obviamente, mas ele tinha uma assertividade bastante razoável. E as pessoas perguntavam, como é que você sabe que o cara vai acertar? Como é que você sabe que o cara vai errar? E o cara não conseguia descrever. Tiveram que estudar e ver, né, fazer um estudo muito completo sobre os movimentos de quem estava arremessando e tudo mais, para chegar à conclusão de que o cara implicitamente, inconscientemente, subliminarmente, ele percebia os movimentos de quem estava arremessando e conseguia concluir quase que automaticamente se aquele arremesso ia ser certo ou não. Olha que interessante, né? Nossa. Então, aqui, não acertava todas, obviamente, mas tinha um percentual de acerto bastante alto. Até tentei ver se tinha alguém que conseguia ter uma boa visão dos pênaltis. Eu até tenho, viu? Eu acho até que eu tenho, viu? Consigo dizer pro cara, esse cara tá com uma cara esquisita. Ele caminhou, você já até viu isso, Kleber? Esse cara, para bater o pênalti, tá meio falta de confiança, acho que vai errar. O problema é quando é do nosso próprio time. Aí você começa a sofrer, aí você começa a sofrer antes, né? Tipo, nossa, não estou sentindo firmeza. Ele fala, estou sentindo firmeza, né? Não é uma coisa mais ou menos isso. Bom, aí ele divide como a gente deve se comportar em relação aos palpites. É como se ele fizesse uma gradação. Primeiro, existe a possibilidade de um total desprezo, achar que não serve nada, existe a possibilidade de uma confiança indiscriminada, e acho que nenhum nem outro ele recomenda a utilização seletiva. Né? Se você é uma pessoa que acompanha o mercado há muito tempo e aparece alguma ideia, não sei, estou achando estranho esse mercado, estou achando que isso vai acontecer, né? Ou estou achando que esse mercado aqui pode beneficiar a tua empresa, isso poderia ser uma intuição. O que ele diz, não acredite nele e nem a despreze. Pelo contrário, utilize-a como uma forma de análise, uma forma, uma forma que vai embasar uma decisão. Então, refazendo, utilize a sua intuição como uma ferramenta para selecionar aquilo que você vai analisar em detalhes. Então, surgiu a ideia, puxa vida, vamos ver, será que essa empresa poderá mesmo ser beneficiada? Como é que estão os dados da empresa? Ela está sólida, solvente? Se toda a tua análise quantitativa, tua análise mais técnica, confirmar aquela tua intuição, provavelmente você precisa utilizar, sim, essa informação e, eventualmente, tomar alguma decisão de investimentos. E, no final das contas, ele vincula ao 11º axioma menor, que é o palpite não esperança, né? Então, tipo, não confunda as duas coisas, tá? E nem se amarre aí, né? Eventualmente, se você achou que uma coisa ia acontecer, não vire um torcedor da sua ideia. Né? Isso também está bastante vinculado, no meu entender, ao 6º axioma, que é o da mobilidade. Né? Não se amarre, não se prenda, não cria raízes em função de uma decisão que você tomou intuitivamente. Acho que esse aí é o 7º grande axioma, né, da intuição. Vamos para o último? Ótimo, professor. Vamos para o último de hoje, que para mim foi uma surpresa agradável e interessante de ler. Quando pela primeira vez eu falo que eu vi alguém falar sobre isso junto com o mercado financeiro, quando o Max Gunther fala sobre religião e ocultismo, né? E aí ele fala, cuidado com o sobrenatural. Então, explica pra gente o que ele traz, né, professor, para gente ter cuidado, né, as pessoas terem cuidado na hora de operar no mercado e misturar essas coisas, né? Não, acho que o grande ponto aqui é que, sei lá, tem gente que acha que tem, e ele fala inclusive do Livermore, um grande investidor da primeira metade do século XIX, que ele achava que ele tinha mensagens do além para tomar decisões, né? Sei lá,
Pode até ser, mas é difícil e provavelmente muitas das decisões que ele tomava você poderia explicar através de outras lógicas que não necessariamente coisas ligadas ao ocultismo ou crenças desse tipo, tá? Acho que tem o 13º axioma maior que diz: a superstição precisa saber o seu lugar, né? E aqui, não sei se você já viu, tem um ditado interessante sobre o futebol. Se eu não me engano, é alguma coisa parecida com isso aqui: se Mandinga funcionasse, campeonato baiano terminava empatado. Já ouviu uma dessas? Tem isso mesmo. Eu acho que é uma dessas, né? Aqui ele usa um 12º axioma menor, diz: se a astrologia funcionasse, os astrólogos todos seriam ricos, né? Acho que é uma coisa parecida com isso. Provavelmente o que está dizendo é que se existe alguma vontade no sobrenatural e tudo mais, provavelmente ele não está vinculado ao fato de você acertar ou não acertar alguma posição no mercado financeiro, né? Provavelmente se a natureza, se Deus, se algumas forças não ligadas a esse mundo querem alguma coisa de você, talvez seja alguma sua felicidade, o seu bem-estar, uma série de coisas, e provavelmente não é exatamente que você acerte a próxima compra de ações, tá? Então, o ponto a superstição precisa saber o seu lugar e tomar decisões tendo como estas coisas os principais critérios de decisão. Provavelmente é uma péssima ideia, né, que provavelmente não se sustenta. É melhor tentar pensar em análises, é melhor tentar pensar em carteira diversificada do que confiar nisso. Acho que é por aí, né? É difícil até de falar um pouco desse grande axioma da religião e ocultismo, porque, sei lá, a gente entra em temas sensíveis, né? E, de fato, eu acredito muito mais na análise, acredito até mais na intuição para tomar uma boa decisão, né? Acho que a intuição, na visão que ele utiliza, né, a intuição como uma ferramenta para gerar análises mais detalhadas, é algo que pode, de fato, ser bastante útil no meu entender. Então, com isso, nós fechamos os 4 grandes axiomas dessa semana, né? Então, já terminamos 8 ao todo, né? Então, ficam faltando apenas 4 para a gente terminar o livro. Novamente, como eu digo, acho que o livro é mais do que uma ferramenta de estudo para utilizar, né, todos os conselhos que ele traz. É uma ferramenta muito interessante para debater, para discutir, né, para ver tudo aquilo que avançou no mundo das finanças desde a sua publicação. Então, nesse sentido, né, numa análise crítica, digamos assim, os axiomas de Zurique é uma fonte enorme de aprendizado sobre investimentos, né? Se você souber olhá-lo de uma forma crítica, com cuidado, analisando prós e contras daquilo que o texto diz. Perfeito, Martim. Semana que vem, então, a gente conclui essa nossa empreitada de analisar e criticar os axiomas de Zurique. Obrigada pela aula de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, e semana que vem, então, terminamos. Combinadíssimo. Valeu, professor. Obrigado, Rê. Ótima aula, hein? Ótima aula mesmo, Kleber. A gente se encontra no próximo episódio, nesta quarta-feira, e a gente vai ter convidado também. Eu não vou contar quem é, vocês vão ter que ouvir para saber. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Esperamos você no próximo. Não percam e não esqueçam de seguir nosso Telegram Itaú Investimentos em dias de volatilidade, em dias que a bolsa oscila muito. É legal também vocês acompanharem o fechamento do mercado que a gente coloca lá por volta de 6:30 da tarde para ficarem sabendo de coisas que a gente traz aqui no podcast também. Esperamos você no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.